O circo da CPI do Covid foi iniciado no dia 13, sugestivo, né? De abril de 2021. Ou seja, nós estamos falando de exatamente 178 dias em que os brasileiros estão bancando financeiramente esse circo nacional. Primeiro, porque uma vez que a CPI está instalada, em andamento, os senadores conhecidos como G7, Renan Calheiros, Tasso Gereissati, Eduardo Braga, Omar Aziz, Otto Alencar, Humberto Costa e Randolfo Rodrigues, os principais à frente dessa comissão, se ausentam de suas cadeiras no Senado para se dedicar à CPI. Em segundo, o custo deles magicamente aumenta. Se compor uma CPI faz parte do escopo parlamentar, por que esse gasto do G7 aumentou em cerca de 17% a mais de janeiro a junho se comparado aos outros colegas de cadeira? Quando falamos em porcentagem, o número aparentemente não assusta. Mas se eu te falar que a média de custo de um parlamentar do Senado é de aproximadamente R$115 mil por mês e que esse aumento de 17% significa que o ilustríssimo grupo G7 custou na média cerca de R$154 mil por mês, significando um montante final entre verba de gabinete e despesas externas em um adicional de mais de R$270 mil por mês juntando 7, pago por nós, o que você acha? Mas Lucas, a CPI é necessária. Como que a gente pode ver vantagem em uma CPI onde políticos investigados por corrupção, lavagem de dinheiro, envolvimento ilegal com lobistas, recebimento de propina, organização criminosa, desvio de verba de saúde e até mesmo pedofilia se coloquem em condição de juízes de cidadãos brasileiros que nunca dormiram com medo de acordar com a visita da Polícia Federal? A doutora Nise Yamaguchi, por exemplo, médica brasileira respeitada, foi humilhada por essa corja durante sua fala em junho. O empresário brasileiro, Luciano Hang, teve que explicar sobre o óbito da sua mãe, uma falta de respeito e empatia, para dizer o mínimo, ao luto desse brasileiro. E o também empresário Otávio Facuri teve que explicar sobre a venda de um imóvel no Rio de Janeiro, um procedimento legal e devidamente registrado com impostos pagos. Daí eu te pergunto, tem como não chamar isso de circo? O que essas informações agregam no intuito inicial defendido na CPI que dizia ser necessária para investigar ações e omissões do governo na pandemia? Cadê a investigação dos governadores que sumiram com os milhões recebidos do governo federal para a criação de hospitais de campanha? Cadê a investigação dos milhões pagos em ventiladores pulmonares comprados em uma adega de vinho? Cadê a prestação de conta dos respiradores comprados sem licitação 4 vezes mais caros do que em outras empresas? O governo federal destinou cerca de 88 bilhões a estados e municípios no enfrentamento do combate à Covid. E é essa a prestação de contas que o povo brasileiro quer ver. Mas pelo jeito, o G7 da CPI está mais interessado em expor e humilhar cidadãos brasileiros na TV Senado do que, de fato, expor os verdadeiros culpados por trás das mais de 60 mil mortes por Covid no Brasil. Em resumo, caros colegas, essa CPI desnecessária, desde o princípio, deu em pizza como tudo nesse país. Mas uma pizza, como sempre, paga pelo bolso dos brasileiros. Ou melhor, essa CPI do Covid se transformou no circo do Covid. E é o cidadão brasileiro que é obrigado a pagar ingresso, gostando ou não de palhaço. Se cobrir com lona, vira circo. Se trancar a porta, vira hospício.